Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que parece invisível, mas que tem um poder gigantesco. Como é que a construção de um bairro novo, ou até o aumento de uma área de plantação, pode acabar, lá na ponta, causando enchentes e poluindo um rio? É um verdadeiro efeito dominó, sabe? E olha, entender isso é fundamental, principalmente para quem está de olho em concursos. Então, vamos desvendar esse processo juntos. Vamos começar com um quebra-cabeça. Pensa rápido. O que um estacionamento todo coberto de asfalto e uma floresta cheia de vida têm em comum? Parece que nada, né? Um é o retrato da natureza, o outro da nossa intervenção. Mas a resposta para essa pergunta é, na verdade, a chave para a gente entender todo o resto da nossa conversa de hoje. E a resposta é a seguinte: a água. Tanto o estacionamento quanto a floresta fazem parte de um único e imenso sistema, a bacia hidrográfica. É isso. Pensa na bacia como se fosse, sei lá, uma grande arena. Tudo que acontece ali dentro, não importa em que cantinho, vai ter uma consequência direta lá no meio, no rio. Para ficar ainda mais claro, imagina a bacia hidrográfica como se fosse literalmente uma bacia de banheiro ou uma pia gigante. Tudo que cai nas bordas, a chuva, o agrotóxico da fazenda, o pinguinho de óleo do carro na rua, tudo isso vai escorrendo, escorrendo e se concentra num único ponto lá no fundo, o rio. Ou seja, a bacia é o palco e o rio é quem acaba sentindo todas as consequências do que acontece nesse palco. Beleza, então o que acontece quando a gente começa a mexer nesse palco? O primeiro impacto mais imediato é que a gente muda completamente o caminho da água. Aquele roteiro que ela seguia por séculos é totalmente reescrito. Olha só essa comparação que deixa tudo bem claro. De um lado, com a vegetação nativa, a floresta funciona como uma esponja gigante, sabe? As folhas seguram o impacto da chuva, as raízes ajudam a água a infiltrar no solo, abastecendo os aquíferos. Agora, do outro lado, quando a gente tira essa vegetação, o solo fica nu, exposto. A água da chuva bate ali e não tem para onde ir. Resultado, vira uma enxurrada, correndo com tudo pela superfície. E a consequência disso é o que a gente chama de tempo de concentração menor. Pensa assim, é como se a água, que antes levava horas para chegar no rio de forma calma, agora chegasse toda de uma vez numa corrida maluca. Esse tempo de concentração é justamente o tempo que a gota de chuva que caiu mais longe na bacia leva para chegar no rio. Se esse tempo diminui, a água chega com muito mais velocidade e volume, tudo junto. E aí, não tem segredo, o pico da cheia vem mais cedo, com mais força e o estrago é bem maior. E o mais interessante é que cada tipo de uso do solo deixa uma marca diferente, uma assinatura de impacto. A urbanização, por exemplo, sela o chão com asfalto e concreto, o que causa aquelas enchentes super rápidas. Já a agricultura mexe na terra e deixa o solo solto, pronto para ser levado pela chuva. E a pecuária? O gado pisoteando compacta o solo, que fica quase impermeável, como se fosse cimento. Ou seja, cada atividade tem um jeito específico de bagunçar o ciclo da água. Só que o problema não para por aí. Essa água toda correndo com velocidade não vai sozinha. Ela funciona como um arrastão, levando tudo que encontra pela frente. E isso nos joga direto na segunda grande consequência desse efeito dominó, a piora na qualidade da água. Basicamente, a gente pode pensar em dois tipos de poluição. A primeira é a pontual. É aquela fácil de achar a origem, sabe? Um cano de esgoto de uma fábrica despejando direto no rio. Você vai lá e aponta o dedo. Agora, a segunda, a difusa, essa sim é complicada. Ela vem de todo lugar ao mesmo tempo. É o fertilizante da lavoura, o óleo que pingou do carro na rua, o lixo. É a soma de um monte de coisinha pequena que juntas viram um problema. E quando essa poluição difusa, principalmente a que é rica em nutrientes, encontra a água, acontece um processo que é, olha, tão devastador para a natureza quanto comum de cair um croza. É um nome que precisa estar na ponta da língua. Eutrofização. A eutrofização é como uma reação em cadeia, uma tragédia em 4 atos. Primeiro, o rio recebe uma overdose de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, que vem do esgoto e dos fertilizantes agrícolas. Segundo passo, esses nutrientes são um banquete para as algas, que começam a se multiplicar sem controle, cobrindo a água e impedindo a luz do sol de entrar. Terceiro, com o tempo, essas algas morrem e afundam. E aí as bactérias entram em ação para decompor tudo isso, consumindo, no processo, quase todo o oxigênio da água. O resultado final? O rio vira uma zona morta. Os peixes e outros seres aquáticos morrem literalmente sufocados. Ok, então vamos juntar as peças. A gente tem mais água, correndo mais rápido
e ainda por cima, poluída. O que essa combinação explosiva faz com a própria estrutura do rio? Bom, isso nos leva ao nosso terceiro e último efeito dominó, o assoreamento. É como se o rio fosse remodelado à força. E sabe onde o problema costuma começar? Na remoção da mata ciliar. Pensa na mata ciliar como a armadura natural do rio. As raízes das árvores são como uma malha de ferro que segura as margens no lugar. Quando a gente tira essa proteção, o solo fica exposto, fraco. Qualquer chuva mais forte e as margens começam a desmoronar para dentro do rio. E todo esse material das margens, terra, areia, tudo mais, vai parar direto dentro do rio. Esse é o tal do assoreamento. Na prática, o rio está sendo entupido com os sedimentos que ele mesmo arrastou. A consequência direta é que ele vai ficando cada vez mais raso. E aqui está o pulo do gato. Um rio assoreado muda completamente de forma. Como ele está mais raso, a água se espalha para os lados, então ele fica mais largo. E com menos profundidade para aguentar o volume de água, qualquer chuvinha já é motivo para transbordar. Aquele rio que antes era um canal fundo, bem definido, vira uma coisa larga, rasa e que inunda por qualquer coisa. Ufa! É uma cadeia de eventos bem impactante, né? Então, para garantir que tudo ficou claro, vamos fazer uma revisão super rápida dos pontos principais. Depois, a gente parte para um desafio com uma questão real de concurso. Combinado? Primeiro ponto: o desmatamento. Lembra da regra da esponja? Tirou a floresta, tirou a capacidade de absorção. A água para de infiltrar no solo e simplesmente escorre pela superfície. O que é irônico, porque isso causa mais enchentes e, ao mesmo tempo, menos recarga dos aquíferos, o que pode levar a seca. Segundo ponto, a urbanização. É a regra da aceleração. Asfalto e concreto agem como calhas gigantes, levando a água da chuva para o rio de forma quase instantânea. O resultado é um hidrograma com um pico bem mais alto e agudo, ou seja, uma enchente mais forte e muito mais rápida. E, por último, o terceiro ponto, a mata ciliar. Ela é a grande protetora do rio. Funciona como um filtro que limpa a água antes de chegar no leito, e também como uma âncora que segura as margens e impede a erosão e o assoreamento. Tudo fresco na memória? Então vamos para o nosso desafio. É uma questão clássica de concurso, olha só. A substituição de uma área de floresta por uma área urbana, que tipo de alteração isso causa no hidrograma de uma tempestade? E a resposta correta é o aumento do pico de vazão. Ou seja, o volume máximo de água é maior e uma redução no tempo de pico. Em outras palavras, a enchente acontece muito mais rápido. Aquele gráfico que era baixinho e longo, típico da floresta, se transforma num pico altíssimo e super rápido por causa da urbanização. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Se cada pequena modificação que a gente faz na Terra, cada árvore cortada, cada pedaço de asfalto, tem uma consequência direta e em cascata na saúde dos nossos rios, a grande questão é: por onde a gente deve começar a agir? Qual seria a mudança mais importante, aquela com maior poder de reverter esse cenário? Fica aí uma reflexão para a próxima vez que a gente passar por um rio.